Ana Lúcia Luterbach, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu falo aqui em nome da equipe do Boletim Infamiliar, boletim preparatório do 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano. Então, nós te convidamos como uma das autoras do argumento de um dos eixos do nosso encontro, o eixo chamado gozo feminino ou o gozo como tal. E vou te dirigir 2 ou 3 rápidas perguntas, começando, todas elas a partir do argumento que vocês criaram. O argumento que também teve a autoria da Elizabeth Siqueira e da Fernanda Ottoni. Então, Ana Lúcia, o gozo feminino é descrito ali por vocês como uma experiência onde cada um se entrega em seu exílio do outro sem soltar uma palavra. Um abandono ao infinito, impossível de dizer. Um pouco adiante, vocês afirmam, enfim, um corpo falante ativado pela iteração desse gozo mudo, opaco, fora de sentido. Então eu te pergunto, quando se frisa tanto o corpo falante, o fala-ser, o impacto radical da linguagem na nossa condição humana, como entender a dimensão, dessa fala tão silenciosa, ou dessa ausência de fala? Não deveríamos, então, frisar o corpo não falante? Aparentemente paradoxal, né? Como é que a gente combina aí o silêncio com o falante? Eu acho que esse silêncio refere-se à impossibilidade de dizer desse gozo. Quer dizer, a gente tem um blá blá blá, né? Que é alguma coisa que está inserido dentro do simbólico, do imaginário, né? Que é muito falante. O gozo, ele é uma inscrição no corpo, né? Essa inscrição do gozo no corpo, ele está desde o início, e parte desse gozo, ele é acolhido pelo simbólico, né? Ele toma sentido, né? É o que, inclusive, o que constitui o nosso corpo comunidade, né? É um trabalho que é feito no sentido de dar essa impressão de que a gente é um, né? Que o corpo é um. Esse gozo falante, né? É alguma coisa da inscrição do gozo no corpo que não encontra esse sentido, ele é fora sentido. E ele insiste e reitera no corpo, mais como letra do que como significante. Né? Eu acho que você entende bem, né, como é que eu estou querendo dizer com isso. Quer dizer, como letra, ele é falante, mas não está fora do sentido. Respondi a sua pergunta? Claro. Num outro momento do argumento, vocês se referem à feminização do mundo como sintoma de nossa época. Uma expressão muito forte, que eu acho que traz muitas questões. Isso se mostraria, por exemplo, em um empuxo ao limitado que pode se revelar em soluções tirânicas, cruéis. Por outro lado, vocês afirmam, o Lacan opõe a esse gozo infinito a aposta no sintoma como parceiro, um saber fazer com o inumano e uma abertura à incidência do feminino na civilização. Ou seja, a feminização do mundo aparece do lado do tirânico e do cruel e, ao mesmo tempo, a incidência do feminino aparece como aquilo que seria um tratamento a isso. Então, em termos pragmáticos, eu te faço uma pergunta pragmática. O feminino é problema ou é solução? Está do lado do sintoma ou do lado do tratamento? Uhum. Olha, antes de te responder, eu gostaria de frisar um aspecto que é esse da feminização, né? Isso tem sido um ponto de polêmica há muito tempo, né? Porque é feminino, né? Eu acho que há uma confusão aí entre a questão do feminino e da mulher, né? Quando fala feminização do mundo, não estamos nos referindo ao empoderamento da mulher, né? Inclusive, não tem nada a ver, por exemplo, com o fato das mulheres estarem em posição de poder, né? As mulheres que estão nessa posição estão numa posição fálica. Eu acho importante observar isso. Mas, além disso, bom, então, o que é a feminização do mundo? A organização patriarcal, ela permitia
uma certa ordem, né, do mundo, uma lei e uma certa ordem em torno do nome do pai, da função do nome do pai. A gente observa hoje esse declínio da função paterna. Quando a gente não tem mais essa organização, tal como na tradição, né, há um predomínio, muitas vezes, o que não quer dizer que não continua funcionando, né, o estilo tradicional, mas ao lado disso, algo que prevalece, que é essa feminização, que é a presença desse gozo infinito ou ilimitado. Aí você me pergunta qual é a relação disso com o supereu, né? Você fala o tirânico, como é que é? Com o tirânico e o cruel. Aí na sua pergunta você fala alguma coisa assim como se o tirânico e o cruel estivesse do lado do imaginário, né? Eu acho essa pergunta muito difícil, essa relação entre a feminização e a relação com o supereu. Mas o que eu posso dizer agora é que a impressão que a gente tem é que nessa desorganização da lei simbólica, você não conta mais com nada que possa dar limite, inclusive ao supereu tal como Lacan fala, o supereu do goze, né? Então, há uma tendência à infinitização, mas é muito mais ao nível do real do que do imaginário, né? Essa imposição, essa injunção, né, sobre o ser do goze. Sobre o sintoma. Então, na tradição freudiana, nós estávamos acostumados a pensar o sintoma como alguma coisa interpretável, mas o próprio Freud falou nos restos sintomáticos, né? Por isso, inclusive, que ele sugeria que continuassem a análise, né? Que a pessoa finalizava e depois continuava, porque tinha sempre um resto sintomático. Foi aí que o Lacan se apropriou desses restos sintomáticos para pensar disso que é insimbolizável, né? Essa parte do gozo que a gente falou que eu comentei na primeira pergunta, e então não há um limite na interpretação. É aí que surge o conceito de sintoma com TH, né, a partir desses restos sintomáticos. Quer dizer, esse sintoma com TH seria isso que resta, que não é interpretável. Então, isso que não é interpretável, o que fazer com isso, né? O sintoma, então, ele está muito mais para o lado do nó borromeano do que do lado édipo, né? Ele está muito mais do lado dos arranjos possíveis, né, entre imaginário, simbólico e real, do que da interpretação tradicional. Eu te respondi? Ou tem mais alguma coisa na pergunta que eu esqueci aí, que você mencionou? Eu te perguntaria, só para a gente terminar, qual aspecto do feminino, né, que serve como tratamento a essa vertente tirânica e cruel da época? Por que também pensar o feminino, né? Ou por que talvez pensá-lo principalmente na lógica do que pode dar conta, inventar uma maneira de fazer? Olha, eu não diria que o feminino nos ajuda nisso. O feminino é o próprio acontecimento atual quando a função paterna ou a lei do pai não tem mais a sua força. Então, não é que o feminino vá ajudar nem atrapalhar, é o que fazer com isso que a gente tem chamado de feminino, ou eu prefiro chamar de gozo opaco, porque aí nos retira um pouco dessa confusão entre o feminino e a mulher, né? Quer dizer, o que fazer diante dessa nova ordem, né? Que é a feminização do mundo. E eu acho que aí, mais do que a questão do feminino como solução, é o sintoma, né? É o sintoma que se apresenta aí como uma saída possível para esse impasse em relação ao gozo. Tá ótimo, Ana Lúcia. Em nome do Boletim Familiar, eu te agradeço muito pelas suas palavras. Eu é que agradeço, Rodrigo. Agradeço muito o convite para falar aqui com vocês.